Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Pedacinho Artes. Eu sou a Lúcia e hoje eu estou trazendo para vocês um vlog de produção de duas peças em crochê que eu terminei de fazer aqui. Então, é de uma capa de galão de 20 litros e um tapete para a cozinha. É um joguinho assim para combinar, né? Que você pode colocar em frente à pia, em frente ao fogão, né? Até mesmo na porta. Ele é um joguinho assim que eu fiz combinando. Então, para começar aqui, olha, eu quero mostrar para vocês a capa de galão que eu fiz toda ela com uma square. Né? Eu fiz aqui o quadradinho da vovó e fiz no vermelho e no verde folha, no mescla verde com branco, né? E o restante da capa aqui é vermelho, cru e castanho. Esta cor é o castanho. Então, ela foi feita toda em bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas e por square. Eu usei 9 square do quadradinho da vovó. Só que aqui no meio do quadradinho eu fiz em vermelho, né? E colei uma meia pérola número 4 com cola de silicone líquida, né? Aí eu continuei fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos e depois aqui eu passei para o bico, que é o bico rendado, né? Que eu já tenho ele aqui no canal, já fiz ele várias vezes. E ficou assim uma capa muito bonita, muito diferente. E eu queria dizer também que eu fiz no fio, toda a capa foi feita no barbante número 6, né? E ela ficou medindo. Fiz no barbante número 6 e usei a agulha de crochê número 3,5. A medida dela ficou 47 de diâmetro nessa parte aqui de cima. Olha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz nesse modelinho aqui, que é tipo um suplá. Então, esse diâmetro ficou 27 centímetros. E a parte da frente aqui, ela ficou medindo 41 centímetros. 41 centímetros. E eu usei 9 square, né? 9 quadradinhos da vovó aqui. E fiz apenas uma carreira aqui no castanho para separar os squares, né? Então, ela ficou dessa forma aqui. Então, eu fiz 2 carreiras. Primeiro aqui eu fiz em relevo, ponto alto. Já comecei com 2 bloquinhos em castanho, vermelho, cru, vermelho. E depois aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras em bloquinhos e daí já emendei o square. Então, aqui, à medida que eu fui fazendo o quadradinho da vovó, eu já fui emendando o square. Tanto um aqui do lado do outro, como aqui na capa. Eu fiz essa parte primeiro, depois eu fui fazendo o square e fui emendando sem cortar o fio, né? Aqui na parte de cima. Então, eu emendava aqui do lado, olha, já emendando aqui do lado e aqui em cima. Depois, já emendava o outro, certo? Subia e emendava na parte de cima. Fui fazendo dessa forma. Depois, foi só cortar o fio e começar aqui novamente, olha, no square. Como se fosse um tapete, né? Olha, fui fazendo assim, na emenda eu fiz um bloquinho. Toda a emenda eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Depois eu desci e fiz aqui uma carreira fechada e o bico, né? Então, eu fiz de forma que ficasse certinho o bico aqui com 5 pontos altos. Pulei 2 de base,
um ponto baixo, pulei mais 2 de base e 5 pontos altos. E as correntinhas aqui foram 3 correntinhas de um lado e 3 do outro, né? E prendi com ponto baixo. E daí, então, eu fiz o bico. Olha, se vocês quiserem ver, bem aqui, dá pra copiar, né? Pra fazer, caso vocês queiram fazer, olha, não é difícil, né? Então, é emendar os square como se nós estivéssemos fazendo o tapete. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Apenas temos que cortar o fio. Agora, aqui, eu abri o tapete para vocês verem, o tapetinho, eu quis fazer um joguinho, né? Quis fazer igual. Então, eu fiz aqui 3 quadradinhos da vovó, colei a meia pérola número 4 de silicone, com cola de silicone líquido. E esses 3 quadradinhos, como um tapete normal, eu já fiz a emenda com o castanho, com barbante castanho. Então, não coloquei nenhuma outra cor, né? Para ficar assim como a capa de galão. Então, eu quis que ficasse da mesma forma, sem nenhuma cor aqui nos squares, né? Depois, então, eu fiz a emenda com castanho, como vocês podem ver aqui, também de bloquinhos com 3 pontos altos, e fiz a carreira aqui emendando com castanho. Depois, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. No total, eu fiquei com 6 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, né? Fiz aqui dessa forma. Depois, eu fiz uma carreira de bloquinhos em vermelho, no cru, vermelho novamente, e 3 carreiras em bloquinhos de 3 pontos altos, né? Aí, fiz a carreira fechada e aí adaptei aqui o bico, né? O mesmo bico aqui da capa de galão. Como quem me acompanha sabe, eu uso este cone de 2 quilos de barbante, eu viro ao contrário, porque eu não tenho um suporte aqui sobrando de plástico. Então, eu uso de modelo aqui o meu cone de 2 quilos, né? Eu viro ao contrário e ele fica parecendo assim um suporte e me serve de modelo, né? É o meu manequim aqui das capas de galão. E então, como eu disse para vocês, o bico é o mesmo, igualzinho, e eu adaptei aqui, tive que adaptar o bico, né? Porque aqui, olha, como ele é um bico muito usado para tapete redondo, então aqui quando é no retangular, eu tive que fazer aqui, olha, uma adaptação, né? Então, eu fiz de maneira, contei os pontos direitinho, de maneira que ficasse um ponto baixo aqui, onde é esse Vzinho aqui com correntinha, eu fiz aqui, olha, só que pegando o ponto baixo aqui bem no cantinho. E aqui eu fiz 2 pontos de cada lado, um lequinho de 4 pontos, separados por 2 correntinhas aqui no castanho, e adaptei aqui o bico com ponto baixo aqui e as correntinhas do lado. Fiz 4 correntinhas aqui. Aqui eu fiz 3, aqui eu fiz 4, né? Aumentei a correntinha. E o bico é o mesmo aqui da capa de galão, então, como eu disse para você, eu fiz a adaptação, contei os pontos direitinho, para que pudesse fazer os 4 cantos, visto que ele é um tapete retangular, né? Tive que fazer essa adaptação aqui no bico, porque eu quis fazer igualzinho a capa, né? Para ficar assim um joguinho na cozinha, que eu acho muito bonito. Então, como eu disse, também foi feito no mesmo barbante, número 6. Todos aqui são barbante, tudo aqui que eu usei é barbante número 6 e a agulha de crochê número 3,5. Olha, vou fazer assim para vocês verem melhor, né? Dá pra, aqui no caso
querer fazer igual, olha, não é difícil e é muito fácil, é um tapete muito facinho de fazer, né? E apenas o único probleminha dele é realmente adaptar o bico, né? Que você pode escolher um outro bico, né? Apenas contar direitinho os pontos, né? Fazer as carreiras e contar os pontos antes que você vai usar no bico para depois fazer aqui nas carreiras, né? Para dar certo, né? Porque tapete retangular é bem difícil de acertar os cantinhos deles, né? Então, ficou assim um conjunto para a cozinha, né? A medida desse tapete, ele ficou medindo 69 centímetros de comprimento, né? Ele ficou 69 de comprimento por 46 de largura. Então, não é um tapete grande, né? Um tapete grandinho. Então, ficou 69 por 46 de largura, né? E a capa do galão, eu já falei para vocês a medida, né? Medida dela, que é 27 de diâmetro por 42 centímetros. Não, essa ficou 41 centímetros de comprimento. Eu costumo fazer com 42, mas essa aqui, ela ficou com 41. Então, aqui eu fiz o joguinho. O peso da capa de galão, ela ficou pesando 500 gramas. Certinho, 500 gramas. E o tapete ficou pesando 400 gramas. Então, eles ficaram pesadinhos porque esse barbante que eu uso, ele é um barbante bem grossinho. Ele é número 6, mas ele é bem grosso. Até parece um pouco um número 8, né? Mas ele tem 6 fios. Ele é bem grossinho mesmo. Então, ficou assim um joguinho muito lindo de cozinha, né? Junto com ali a capa do galão, que eu queria mostrar melhor para vocês, né? Mas fica assim um joguinho muito bonito. Então, eu coloquei aqui as duas peças para vocês, juntas, né? Para vocês verem melhor, né? A capa de galão. Aqui, a capa de galão, ela não fica apertada no galão. Ela fica folgadinha até. É que aqui eu dobrei para poder caber aqui na mesa, né? Mas ela fica bem folgadinha. E aqui também dá para ver melhor aqui a parte de cima do galão, né? A parte redonda. Aqui que eu fiz tipo um suplá, né? Então, eu só dobrei aqui para vocês verem melhor, mas ela é mais larga, né? Ela fica bem folgadinha. E como eu disse, eu usei 9 squares com o quadradinho da vovó. Então, dá certinho a largura da capa com um pouquinho de folga, né? Ela fica com um pouco folgadinha. E aqui também o tapete, né? Para vocês verem melhor. Aqui o tapetinho. E fica assim um lindo jogo de cozinha, né? Para a pessoa desejar colocar perto, né? No fogão ou perto de onde você vai colocar a capa de galão, vai ficar muito bonito na cozinha. Inclusive porque o castanho, ele geralmente a gente combina com o cru, com o marrom, né? Mas eu fiz essa combinação aqui com vermelho e achei que ficou muito bonito, né? Achei que ficou assim muito bom. Então, eu queria agora encerrar o vídeo com vocês, agradecendo muito, né, por terem ficado comigo até agora, por terem assistido esse vídeo até o final. E também espero que tenham gostado da sugestão de cores e da sugestão também de ter assim um joguinho na cozinha, né? Agradeço muito, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.